fosse vocês que desativassem. Bom dia a todos os colegas, bom dia a Beatriz, é isso? Beatriz, do Coletivo Feminista? Isso mesmo. Beatriz, bom dia. Antes de começar, Beatriz, eu queria dizer que eu, particularmente tenho uma trajetória ligada a coletivos feministas em universidades. E, bom, eu quero fazer algumas perguntas, a partir de uma realidade. Cada universidade também é uma universidade, cada realidade é uma realidade, mas eu queria. A primeira pergunta que eu queria fazer quantas atividades de formação vocês fazem, em média, ao longo do último ano, vamos pegar um espaço assim, quais os temas que vocês abordam nessas atividades? Como você acha que essas atividades ajudam no combate ao assédio nas universidades? Essa é a primeira pergunta. E dizer o impacto que o coletivo feminista teve na sua vida. Queria te perguntar para você falar, enquanto mulher, estudante, para você falar o que um coletivo feminista transforma na vida de uma mulher, e dizer assim, para o deputado Arthur Duval, que colocou de forma, na minha opinião, assim, de forma deselegante, né? A gente está recebendo aqui uma estudante que está sendo questionada, não interrogada, mas questionada por deputados, Então, há uma sensibilidade que precisa se ter aí, há um respeito que precisa ser mantido. E qual é essa linha do respeito? É entender o lugar de onde a gente fala. Os coletivos feministas, eles fazem o trabalho nas universidades. Eu acho que quando ela disse vigilância, eu fiz parte. Na verdade, ninguém fica vigiando ninguém, porque isso é impossível, né? A gente recebe mulheres, A gente recebe mulheres, as mulheres nos procuram, E como ela mesma disse, a dificuldade para uma mulher em um ambiente universitário é romper a bolha, romper as barreiras, os obstáculos, para se fazer dentro de si mesmo, inclusive, para se fazer uma denúncia em um ambiente em que a gente sabe, é ali um ambiente social, de convivência social, onde essa pessoa tem amigos, onde essa pessoa tem expectativas profissionais. Então, não é simples assim. Acho, não é só uma questão de deselegância, mas é uma questão de diminuir a complexidade da questão, e o olhar sobre a atuação dos coletivos feministas, que, assim, tendo vivido isso de perto, eu tenho absoluta convicção, quero parabenizar o coletivo feminista do Mackenzie, assim como todos, sei da dificuldade que é. Além disso, quero lembrar a todos e todos, A gente viveu lá para entre 2011 e 2014. Isso ainda acontece no mundo, mas nesse momento, Eu estava na universidade, por isso que eu me lembro. A gente viveu um pico de suicídios de mulheres, Suicídios de mulheres que tinham algum vídeo, exposto na internet. Então, começou com o suicídio de uma jovem no Canadá. Uma colega de sala minha, que trabalhava, não sei se vocês vão se lembrar dessa história, saiu nos jornais e tudo mais, Deputada Isa, desculpa, só interrompendo. Nós temos um tempo para a pergunta, que é de 3 minutos. Vou pedir à deputada para concluir a sua primeira pergunta. Por favor, deputada. Claro. Queria perguntar como vocês enxergam essa questão do suicídio das mulheres e como o coletivo feminista ele trabalha. A gente estava falando muito das ações com as vítimas, mas quais são as ações de prevenção, que vocês fazem? Pronto. Obrigada pelas perguntas, deputada. Bom dia. Então, respondendo a sua primeira pergunta, foi sobre as nossas ações e as nossas formações, A gente e os nossos eventos. O nosso coletivo, ele
busca fazer muitas ações e bastante eventos de formação. Acontece que, assim, a realidade da universidade é uma realidade um pouco complexa, e eu acredito que do estudante de direito também, porque a maioria ali estuda de manhã ou à noite e muitos trabalham. Então, isso daí já torna muito complexo também, muito complexa a participação de muitas alunas. Algumas não conseguem se dedicar mais e frequentar todos os nossos eventos, porque elas já têm a vida acadêmica, profissional e, enfim, o direito é uma carreira muito complexa, muitas se dedicam demais realmente ao estudo, pesquisas e etc. Desse modo, as nossas administradoras do coletivo também vivem uma realidade semelhante. Por isso que a gente faz menos eventos do que a gente gostaria de fazer, porque se fosse da nossa vontade, nós faríamos muito mais. A gente aproveitou a quarentena e fez uma série de eventos. A gente fez um ciclo de debate, durou um mês, a gente fez toda sexta-feira do mês de julho, e a gente falou sobre vários temas. A gente busca falar sobre temas diversos para que a gente consiga abranger mais temas relativos ao feminismo e a coisas de formação mesmo. Então, a gente fala sobre maternidade, a gente falou sobre violência doméstica, sobre direito do trabalho em relação às mulheres, sobre diversos temas. Nesse ciclo de formação em questão, a gente não chegou a falar sobre assédio, porque a gente geralmente toca mais no assunto quando, quando mulheres novas estão ingressando na faculdade. Então, geralmente nessa época de trote, que é onde a gente, como eu mencionei antes, tem muita incidência de assédio, né? Tem aí os trotes e festas de calouros. Então, como nesse período tem mais incidência desses casos, é o momento onde a gente geralmente fala. No começo desse semestre, inclusive, a gente propôs até um cine debate para falar. Existe um documentário disponível, inclusive, na Amazon, que o nome dele é Assédio. É um documentário brasileiro. A gente propôs um cine debate, convidou as calouras para assistirem, e foi muito importante, porque é isso, a gente faz essa formação principalmente com as calouras sobre esse tema. Então, aí eu acredito que já responde a sua terceira pergunta, que era, inclusive, sobre como a gente faz esses trabalhos de prevenção. A gente já fez algumas ações, por exemplo, colando lambes em volta da universidade, nos postes, lambes onde falavam sobre questões de assédio, de veteranos que devem respeitar as calouras e etc. Então, nesse período, a gente geralmente faz bastante ação mesmo sobre o tema. E acredito que todas essas ações sejam questões preventivas. No momento do TROD, por exemplo, no começo do semestre, né, de 2020, lá em janeiro, quando ainda a gente não estava na pandemia, a gente se uniu com outros coletivos do Mackenzie, de outras faculdades, e a gente fazia uma base de apoio no local onde era o trote. A gente tinha várias mulheres, tanto fazendo a vigilância como nessa base, para receber outras mulheres que viessem procurar a gente. Então, esse daí é um trabalho preventivo, mais ou menos, né? Porque a gente está ali na atuação na hora, mas fazendo esse posto de ajuda. E a sua outra pergunta foi sobre como o coletivo mudou a minha vida. O coletivo, o Leolinda Daltro, ele nasceu no segundo semestre de 2017, quando eu estava no primeiro semestre da minha faculdade, do curso. E foi exatamente o semestre onde eu ingressei no coletivo. Então, eu estou no coletivo ao mesmo tempo que o coletivo existe. O coletivo mudou a minha vida, assim, completamente. Através do coletivo, eu entrei também no movimento estudantil, então eu acredito que eu consigo olhar a universidade com outros olhos e não meramente uma forma de observar de um aluno que só chega na aula e entra na faculdade, sai da faculdade. Eu sinto que eu me incluo nos problemas e eu tento ouvir os estudantes e ser um canal de mudança efetiva dentro da universidade. E acredito que esse seja o mesmo trabalho do coletivo. A gente tenta dar voz e espaço para as mulheres compreenderem
os seus, principalmente na Universidade de Direito, né, os seus direitos, compreenderem processos e, mais importante, como que elas podem levar isso para outras mulheres, né? Então, eu acho que é isso e eu acho que é dessa forma que o coletivo me mudou, e inclusive mudou outras mulheres. Agradeço a senhorita Beatriz. Consulta a deputada Isa Pena se ela gostaria ainda de fazer alguma pergunta. Gostaria. Deputada, presidenta, eu vou pedir também o mesmo direito, né? O deputado Arthur Duval fez diversas recomendações, né? E não foi interrompido. Eu só queria pedir, assim, a mesma possibilidade aqui de... Deputada, só para Não esclarecer, é que a Sim. gente tem uma pessoa que marca o tempo. Se o deputado Arthur também ultrapassasse, eu faria a mesma observação. Mas a senhora tem a palavra para poder novamente usar e perguntar se desejar. Claro, tá bom. Muito obrigada, presidenta. De forma muito rápida, até para as próximas questões. Qual é a relação? Queria saber se a Beatriz é filiada a algum partido político, né? O que também é um direito constitucional, é importante lembrar, né? Somos todos aqui, aliás, filiados a um partido político, né? Acho que se há alguém aqui que é massa de manobra, definitivamente não é a Beatriz. Beatriz, eu queria te perguntar qual é a relação do coletivo com partidos políticos, porque eu sei que isso se dá de forma diferente de coletivo para coletivo. Tem coletivo que é mais, né, que não quer pessoas, né, filiadas a partidos políticos, e tem outros coletivos que recebem isso numa boa. E, por fim, qual a relação da atuação de vocês com a realidade do Brasil e, portanto, pautas e lutas como a reforma da Previdência? O que isso tem a ver com a luta contra a violência contra as mulheres? A reforma da Previdência, o teto dos gastos. Por que vocês abordam isso? A primeira resposta à sua pergunta eu particularmente não sou filiada a nenhum partido, mas eu atuo, quando atuo, no movimento estudantil junto ao PT, junto à JPT. No nosso coletivo existem pessoas que são filiadas e dentro do nosso coletivo isso não é uma questão, todas são bem-vindas. O nosso coletivo ele não segue nenhum partido justamente porque a gente aceita essa diversidade. Então, todas as pessoas, filiadas ou não, são muito bem-vindas sempre. A sua segunda pergunta foi sobre os nossos temas, né, e como eles se encaixam no mundo, nessa realidade mais ampla. Como eu falei antes, a gente fez agora esse ciclo de debates e a gente falou sobre diversos temas. Um dos temas foi, por exemplo, a tripla jornada de trabalho das mulheres agora durante a quarentena, né? Que é um fato que, de fato, aumentou. As mulheres elas já tinham uma dupla jornada, cuidando da casa, do trabalho, e agora tudo isso se encaixa dentro da casa onde a gente não sai, né? E aí tudo fica mais intenso. A gente acredita e a gente sempre tenta fazer essa ponte entre as nossas estudantes e mulheres que não estão mais dentro dentro do ambiente acadêmico. Então, a gente traz, geralmente, mulheres para conversar com a gente, mulheres trazendo outras realidades, mulheres que, de fato, elas dão esse olhar mais maduro, mais experiente de um trabalho executado na vida real. Um dos nossos temas, por exemplo, foi a questão da prostituição, e a gente teve o prazer de trazer mulheres que trabalham e que cuidam de ONGs que se relacionam com, que cuidam dessas mulheres em situação de prostituição e tudo mais. Então, isso é muito importante porque a gente, de fato, busca fazer essa ponte entre o universo da universidade e mulheres que estão trabalhando na vida real para assegurar os nossos direitos e como isso se aplica fora do ambiente acadêmico, né? Porque às vezes o ambiente acadêmico também é um pouco tópico e teórico demais. Então a gente busca trazer essa realidade de fora para que a gente entenda como que o debate ele deve acontecer,